Olá! Já parou para pensar se existisse um manual de instruções para organizar o pensamento, para construir argumentos que realmente param de pé? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no kit de ferramentas que um dos maiores pensadores da história, Aristóteles, deixou exatamente para isso. É só olhar em volta, né? Nas discussões do dia a dia, na internet. Muitas vezes as palavras são jogadas de qualquer jeito, e o que era para ser um debate vira uma confusão danada. No final, ninguém se entende, e a gente nem sabe mais por que começou a discutir. Soa familiar? Pois é, muito antes de existir internet e de existir fake news, Aristóteles já estava olhando para essa bagunça e pensando: peraí, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. E o objetivo dele não era só ganhar uma discussão, era muito maior. Ele queria entender as regras do próprio pensamento lógico. E aqui está o pulo do gato. Para Aristóteles, lógica não era uma teoria chata para ficar pegando poeira na estante. Era um órgão. É uma palavra grega que significa literalmente ferramenta, instrumento. Ele nos deu uma caixa de ferramentas, sabe? Para a gente poder construir e, claro, desmontar ideias de um jeito inteligente. Então, esse vai ser o nosso caminho. A gente vai entender o problema, abrir essa caixa de ferramentas em duas partes, dar uma olhada no legado que ela deixou e, no fim, pensar um pouco sobre como essa lógica se encaixa no nosso mundo de hoje. Vamos lá, então. Essa busca pelo órgão, no fundo, responde a uma pergunta que todo mundo se faz uma hora ou outra. Como é que a gente pode usar a linguagem de um jeito preciso para chegar mais perto da verdade? Aristóteles sacou que um bom argumento é como construir uma casa. Não adianta nada, primeiro a gente precisa de material de qualidade, as peças, e depois precisa saber como juntar tudo, ou seja, ter um manual de instruções. Essa ideia, que parece simples, é a chave de tudo que a gente vai ver. Então, vamos começar com as peças, porque antes de discutir qualquer coisa, a gente precisa concordar do que estamos falando, né? E para isso, Aristóteles criou um sistema genial para catalogar tudo que existe e tudo que a gente pode dizer sobre a realidade. Essas são as famosas categorias dele. Pensa nelas como gavetas para organizar o mundo. Quando a gente fala de um cavalo, estamos falando da entidade, a coisa em si. Se falamos do tamanho dele, estamos na gaveta da quantidade. Se falamos que ele é branco, é a qualidade. Onde ele está? Lugar. Isso evita aquela confusão básica de um estar falando de alhos e o outro de bugalhões. É o primeiro passo, saber do que exatamente se está falando. E essa frase aqui, ela resume a beleza da coisa toda. Para Aristóteles, essas categorias não são só etiquetas que a gente inventa. Elas são verbais na medida em que são reais. Ou seja, ele acreditava que a estrutura da nossa linguagem, quando a gente usa ela direitinho, reflete a estrutura da própria realidade. Então, falar com clareza é, na verdade, pensar com clareza sobre o mundo. Ok, agora que a gente já tem as peças, o material de construção, vamos para o manual de instruções. Como é que se usa essas categorias para montar um argumento que não desmorona no primeiro sopro? Imagina a cena. Na Atenas antiga, debater era quase um esporte. Mas Aristóteles queria transformar o bate-boca em algo mais elegante. Um processo com regras que ele chamou de dialética. A ideia não era ver quem gritava mais alto, mas quem jogava o jogo da lógica melhor. E esse jogo tinha dois papéis bem definidos. De um lado, o sustentador, o defensor, que colocava uma ideia na mesa e tinha que defendê-la. Do outro, o impugnador, o atacante, que não vinha com outra ideia, mas com perguntas. Perguntas estratégicas para tentar achar uma falha, uma contradição no raciocínio do defensor. Era um verdadeiro duelo de lógica. E para jogar bem era preciso saber que tipo de afirmação fazer. Aristóteles mapeou 4 tipos. Pensa no conceito de ser humano. A definição, a essência, é animal racional. Uma propriedade única, mas não essencial, seria ser capaz de rir. O gênero, a família maior, é animal. E um acidente, algo passageiro, é estar sentado. Saber essa diferença é crucial para não confundir uma característica temporária com a essência de alguma coisa. Ok, tudo isso é muito interessante. Mas por que essa caixa de ferramentas de mais de 2000 anos atrás ainda é importante? Bom, vamos ver o legado dela para entender como essas ideias se tornaram a fundação do nosso jeito de pensar hoje. Acontece que o órgão não ficou parado no tempo, não. Na Idade Média, ele era a espinha dorsal de qualquer universidade. Séculos depois, essa ênfase toda em classificar, em deduzir, ajudou a abrir o caminho para o método científico. E hoje? Bom, hoje os mesmos princípios de lógica estão na base da programação dos nossos computadores, no jeito que a gente organiza a informação. É impressionante.
E tudo isso nos traz de volta para o agora, para uma última reflexão sobre o valor dessas ferramentas no mundo atual. No fim das contas, a grande lição é esta: o objetivo de Aristóteles não era criar espertinhos que vencem qualquer discussão, era dar um método para que as pessoas pudessem buscar a verdade juntas, usando a razão com precisão, com clareza e, talvez o mais importante, com honestidade. E aí fica a pergunta, né? Na nossa era de comunicação instantânea, de debates em 280 caracteres, de argumentos que são basicamente memes, será que a gente ainda sabe usar essas ferramentas da lógica? Ou será que elas estão lá, esquecidas, enferrujando no fundo da caixa? O que será que Aristóteles diria do jeito que a gente conversa hoje? Fica aí a reflexão.